Esse corte é patrocinado pelo Super Study Focus. Quer ter mais disposição, foco, concentração para estudar e eliminar o cansaço de forma rápida? É só tomar uma cápsula do Focus e esperar 30 minutos. Faça como o Lucas, que utilizou o Focus para estudar e para fazer provas e foi a maior nota de matemática do Brasil no Enem 2023. Link aqui na descrição. O que eu troquei nesse ano de cursinho e no terceiro depois, eu comecei a fazer atividade física de manhã. Eu ia, se não me engano, 7 da manhã, já entrava lá, fazia atividade física, voltava a pé, e aí já era um cardio, né, pra ajudar. Porque falam muito bem, assim, tipo, pra quem, principalmente, que eu não entendo, assim, a questão de fazer cardio antes ou depois, mas falavam que fazer depois ajudava pra quem queria ganhar massa muscular, mas, enfim, eu voltava... Hipertrofia à parte, você fazia esse exercício no início da manhã. Sim. Que ajuda muito a dar disposição pro resto do dia. Ajuda bastante. No começo você fica um pouco com sono, assim, porque também você ainda tá com o resquício da noite anterior. É uma adaptação também, né? E aí eu voltava pra casa, tomava banho e começava a estudar. Eu comia alguma coisa antes, e aí estudava até meio-dia e meia, 1 hora, tirava aí 1 hora de almoço e ficava até umas 7h30, mais ou menos 8. Às vezes, algumas vezes depois, um pouco mais tarde. Mas você estava fazendo um cursinho online, então Sim. você assistia às aulas de manhã. Sim. Eu acabei... Como eu gostei muito de assistir aula e logo depois fazer exercício, eu fiz isso também no segundo ano. E aí eu assistia as aulas que eram gravadas. E já estudava na sequência. Já estudava, fazia resumo. Inclusive... quando meus pais chegavam à noite e terminavam o expediente de trabalho, eu algumas vezes dava aula para eles. Eu gosto de ensinar. Eu sou tímido, não sei se eu tenho muito essa aptidão para ensinar para muitas pessoas, mas para meus pais, pelo menos, eu ia lá na sala, eles ficavam sentados lá no sofá. E eu ensinava. Eu lembro que eu ensinei ciclo de Krebs pra eles. Nossa, você já foi direto aí, cara? Legal isso, porque isso é o estudo ativo. O estudo ativo é quando você vai lá e faz. É você escrever, é você ensinar, é você falar. Essa ideia da galera que fica grifando teoria, achando que tá estudando, cara, é muito passivo. A absorção é muito menor, geralmente. Então, quando você explica uma coisa, aquilo fica muito mais enraizado na sua cabeça. Exato. Eu senti isso, Alex, dando aula, cara. Muita coisa eu aprendi dando aula. Eu deixei de esquecer, porque é muito conteúdo. Então, quando eu preparava uma aula e eu ia lá e explicava para todo mundo, aquilo não saia mais da minha cabeça. Por quê? Porque eu contei para alguém. Isso é uma maneira de estudo ativo, então é legal. É bem poderoso. Essa outra dica aí. Agora, uma coisa legal, aí também que você falou, a jornada do online. A jornada do online não é para todo mundo, viu, gente? Porque não é todo mundo que tem a maturidade para ter consistência num estudo online. Só que se você tiver, dá para fazer um regaço, porque você tem uma flexibilidade na sua rotina, você é dono do tempo de uma maneira muito diferenciada. Por exemplo, a possibilidade de você acordar, fazer um exercício físico antes de começar os estudos te coloca na frente da maioria dos concorrentes. Então você teve muito esse aproveitamento. E já que você falou que você tinha aula, você assistia aula online e estudava, então você não fez a jornada manhã de aula, tarde de estudo. Não. Então às vezes à tarde você estava assistindo uma aula, à noite você estava assistindo uma aula, você foi nessa linha. E eu acho que é mais produtivo, pelo menos para mim, porque você pega a aula, faz exercício, você não fica cansado de ficar olhando a tela, porque é tela, né? Você vai lá, você fica em casa encarando a tela, assim, e às vezes ficar muito tempo encarando a tela deixa os seus olhos secos, você dor de cabeça, dá uns sintomas mesmo, né? E te mantém ativo pro dia inteiro, tipo, você assiste a aula, faz exercício. Eu gostava muito de fazer resumo, mas não resumo assim, tipo, escrevendo, copiando. Eu ia ouvindo a aula, e também é uma vantagem do online, eu ia pausando o vídeo e eu ia copiando com minhas próprias palavras, o que eu ia ouvindo. Eu sempre gostei de, inclusive na aula presencial eu também fazia isso. Enquanto o professor estava falando, eu estava escrevendo tudo que ele falava. Só não pausava a aula porque não dá. Porque eu não consigo aprender tão bem só olhando. Então eu ficava ouvindo e eu ia escrevendo. Também quando você escreve você fica lendo. Então são 3 coisas aí e você fixa bastante. E eu escrevia com as minhas próprias palavras, eu gostava de fazer isso. Não é que resumo, tipo, todo resumo vai ser ruim pra sua memória.
Vai ser ruim se você não escrever com as suas Quais são as com as suas palavras? palavras. E, inclusive, flashcard também tem isso. Flashcard também é muito bom, mas os seus flashcards, você escrever o seu resumo, você fazer os seus Que é um flashcards. estudo ativo, né? Você coloca Sim. lá, que é na mesma linha de você explicar para os seus pais, só que você está explicando para o papel, digamos assim, e absorvendo aquilo depois. E o cursinho online, dentro disso que você falou, eu não gosto de cursinho online quando a aula é ao vivo. Por quê? Porque você deixa de ter as vantagens do online. Ele se transforma quase num presencial. Então você perde a flexibilidade do seu horário e perde o poder de acelerar a aula. Porque você falou, ó, eu gostava de pausar para estudar, é uma baita de uma vantagem. Ó, às vezes eu não entendi aquilo, eu quero voltar. Ou eu quero, ó, vou pausar agora para fazer meu resumo ativo. E também deve ter momento que você fala, não, isso aqui deixa eu colocar no 1.25, 1.5, porque dá para render também, né? Às vezes o professor fala mais lento, assim. Sim, mais cadenciado, aí você vai lá e acelera. E é muito bom. E você teve esse rendimento. E isso a gente tá falando então que do seu segundo ano de cursinho, você fez isso também? Sim. Então você fez isso no primeiro e no segundo ano de cursinho. Sim. Estudando em casa, total. Total. Fazia exercício físico, a alimentação, você começou a se preocupar com ela também? Como que foi essa jornada? No terceiro colegial você não se preocupava? Porque você salta 20 pontos, aí depois você começa a ganhar mais jardas. E você fala, ó, tinha mais coisas para eu refinar, né? Sim. A alimentação foi uma coisa que você começou também a ficar mais esperto? No primeiro ano de cursinho, provavelmente não, mas eu não era uma pessoa assim que comia muita besteira. Eu nunca gostei pessoalmente, tipo, tem gente que fala que não gosta porque faz mal, mas eu não gostava mesmo de muitos alimentos processados, então eu acabava não tendo muita ingestão não, eu comia o padrão, assim, eu não comia mal, mas também não comia, tipo, Não era estrategicamente. meu café da manhã Doritos, vai. Não é isso exatamente, né? Não, não. Eu não lembro exatamente o que eu comia no café da manhã. Eu tava muito obcecado por ganhar massa muscular, então eu comia muito ovo. E ovo é saudável, né? Então, pelo menos, assim, tipo, na alimentação eu cuidava, mas eu cuidava mais, por exemplo, da atividade física e do sono. Sono eu tenho muita, não sei se sou eu ou se é todo mundo, muita, é, como que fala? Sensibilidade. Se eu fico se eu durmo meia hora menos do que eu costumo dormir, já sinto sintoma de cansaço. E aí, então, pelo menos, eu aproveitava e não contava quanto tempo que eu dormia por noite, mas provavelmente era ao redor das 8, muitas vezes passava de 8 horas, então o sono e a atividade física, pelo menos, que eu não ficava pensando nisso, porque eu não sabia que isso era tão vantajoso. Eu fazia porque eu gostava realmente de atividade física, eu gosto muito de fazer academia, caminhada, correr. Então isso não foi um problema pra mim, mas eu não pensava objetivamente. Eu só fazia. Você fazia o certo sem saber que, ó, eu deveria ter feito isso mesmo. Sim, Em sim. relação ao sono, a mesma coisa. Aí você falou, ó, se eu durmo meia hora a menos, eu sinto diferença. Sim. Mas, na verdade, todo mundo sente diferença quando dorme menos. É que as pessoas têm a autopercepção enganosa de que elas estão bem. Quando ela faz um teste de desempenho cognitivo, se ela dorme menos, ela vai pior. Isso é científico mesmo. Mas tem muita gente que, assim, consegue perceber isso de uma forma muito mais evidente. Se acertava a mão nisso. Segundo ano de cursinho, você mantém a jornada online, mantém esse tipo de estudo. E aí, de 61 pontos, como que você começa a se sair aí ao final do segundo ano de cursinho? Bom, nesse ano eu não cresci tanto quanto eu gostaria, mas se eu não me engano, na Unesp eu já tinha feito 68 nesse Uau. ano. E na FUVEST, ao redor disso, 68, 70, 67. Eu não lembro exatamente o número, mas foi muito ao você redor. chegou a bater a casa dos 70. Cheguei. Talvez Chegou. na FUVEST eu tenha feito isso. Na Olha que FUVEST. legal. Então, ó, olha isso, gente. Como é importante assim, ó, você saber onde você quer chegar, saber que tem que refletir, que tem que melhorar. Você sai de um terceiro colegial com 41 pontos e depois de 2 anos de cursinho você bate 70 pontos. E não foi suficiente para Não. você entrar na pública ainda, que é a vaga da média que você queria. Nesse momento, depois de 2 anos de cursinho, estudando bastante, se dedicando muito, aí você começa a pensar, eu acho que eu vou fazer outra coisa, deu essa sensação de que, ó, será que eu não vou sair mais do lugar? Porque tem um aluno que ele tem certeza que ele vai passar, ele só não sabe quando,
E tem aquele que, pela demora, ele cria uma angústia que às vezes ele fala, não sei se vai dar certo. Aí ele começa a pensar nos cursos adjacentes, muitas vezes. O que é o adjacente, né? É o que tem a ver com medicina, mas não é med. Então é biomedicina, é biologia, é farmácia, odonto, por aí vai. Você chegou a pensar nisso? Bom, nesses cursos específicos, eu acredito que não. Mas pensou em existir. Eu pensei em... A sombra do terceiro colegial veio de novo. É eu que tava pensando em engenharia. Então, inclusive, foi no segundo, depois do segundo, no SISU do ano seguinte, né?